apresentamos esta reunião, Amém. esta palavra. Sim, amém. Ó Senhor, nós não somos dignos Amém. de estarmos em Tua presença, Amém. mas debaixo do Teu sangue, Amém. ó Senhor Jesus, Amém. nós podemos nos adentrar, Amém. ó, nos achegarmos aos santos dos santos, Amém. nesse novo e vivo caminho. Amém. Ó Senhor Jesus, Amém. o Senhor nos consagrou, ó, quando morreu ali naquela cruz. Sim, amém. Senhor Jesus, Amém. por isso nós nos achegamos a Ti, Sim. ao trono da graça, Amém. Senhor, com toda a ousadia, Amém. pois sabemos que podemos receber misericórdia, Sim. ó, e graça em ocasião oportuna. Amém. Amém. Lava-nos com o Teu precioso sangue, Amém. nos enche com o Teu Santo Espírito, Sim, amém. ó, continue a Tua obra em nós. Sim, amém. Senhor Jesus, Amém. louvado seja o Senhor, Amém. louvado seja o Teu nome, Amém. Senhor Jesus. Amém. Vamos invocar? Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Nós vamos desfrutar sobre esse tema. Os dois aspectos da santificação. Os dois aspectos Sim. da santificação. Os dois aspectos Da santificação. Amém. Ontem nós desfrutamos, né, no momento diário, um pouquinho sobre esse tema, e hoje ele traz mais assuntos ainda sobre a santificação. Sim, amém. Então, hoje nós vamos ver esses dois aspectos da santificação. A santificação, ela é uma só, ela é um processo, mas dentro dela existe dois aspectos que nós vamos entender hoje, né? O primeiro aspecto é o objetivo, e o segundo aspecto é o subjetivo. Então, primeiro nós precisamos entender o que significa santificação. A Bíblia, o Novo Testamento, ele foi escrito em grego. E depois pessoas traduziram do grego para as linguagens nacionais, né? Dependendo do país em que a pessoa morasse. Primeiro lá na Alemanha, né? John Gutenberg, através ali das impressoras que ele criou, Martinho Lutero também traduzindo, e eles foram imprimindo e distribuindo para as pessoas as traduções do grego. Então, quando nós queremos entender o que significa realmente as palavras na Bíblia, nós procuramos entender no grego, porque cada palavra ali tem um significado. E a palavra santificação no grego significa separação. Então, santo no grego, separado. Então, uma pessoa que a Bíblia chama de santo, ela é uma pessoa separada, né? Então, de imediato, quando uma pessoa ela se achega ao Senhor, ela larga aquela vida lá de só curtição, só de prazeres da carne, bebedeira, coisas assim, só para satisfação da carne e não agrada a Deus, e ela agora, né, passa a servir ao Senhor na igreja, ela confessa Jesus como seu Salvador, né? Como sua alegria, como a sua vida, e passa a buscar o Senhor Jesus na sua vida, lendo a Bíblia, orando, se entregando a Deus, e confessa, é batizado, né? Recebe ali o batismo e passa a fazer parte do corpo de Cristo. Amém. Ela agora, a Bíblia diz que ela se tornou uma nova criatura, né? Tem um versículo em 2 Coríntios 5, 17 que mostra isso. 2 Coríntios 5, 17. Senhor Jesus. Amém. Amém. 2 Coríntios 5, Amém. 17. Amém. Aleluia. Amém. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Amém. Senhor Jesus. Então, se você está em Cristo, você agora é uma nova criatura. Amém. Você é uma nova pessoa. Amém. Quando você realmente ele se converte ao Senhor Jesus, entrega de verdade a sua vida a Ele, e você é salvo, né? Recebe esse milagre da salvação, você agora se torna uma nova criatura. Amém. E as coisas antigas, aquelas coisas velhas, já passaram. Né? O próprio apóstolo Paulo diz que tem que esquecer dessas coisas antigas, né? As coisas que para trás ficam, porque tudo se fez novo. Amém. Vamos ver esse versículo, Filipenses, né? Tem que avançar. Amém. Filipenses. Olha para trás, 3, né? Isso aí, 3. Me ajuda aí. Filipenses 3.
Amém. Filipenses 3, 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alto, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então, irmãos, quem está em Cristo, ele é nova criatura, as coisas velhas já se passaram. Como é que essas coisas velhas já se passaram? É você realmente esquecendo de tudo que ficou para trás e agora avançando para os que estão diante de você, né? O que é que está diante de nós? Um alvo. Nós temos um alvo, nós temos uma meta. O cristão, quando ele, né, passa a receber essa visão do Senhor, a vida dele não é a mesma. Quando uma pessoa se converte ao Senhor Jesus e passa a reconhecer Deus, Jesus como seu Salvador, ele vai adquirir agora um objetivo na sua vida, uma meta, né? É por isso que nós cantamos, tenho hoje uma meta. Então, qual é a meta do cristão? Né? Se você perguntar a todos os cristãos, é como se eles tivessem uma meta em comum, né? Alguns vão dizer, eu quero ir para o céu, eu quero na eternidade com Jesus, né? Mas todos têm uma meta de que um dia eles serão arrebatados, viverão eternamente com Deus. Claro que a nossa visão, né, nós sabemos que a nossa meta realmente é participar do reino do Senhor Jesus. Nós sabemos que vai ter a Nova Jerusalém, a eternidade, e também haverá antes da eternidade chamado reino milenar, né, que vai ser chamado gozo do Senhor, as bodas do Cordeiro. Assim como antes da festa do casamento da noiva com o noivo, tem uma festa de noivado, antes da Nova Jerusalém, vai ter também esse reino milenar, e será um período de 1000 anos, que vai ser ali para os vencedores em Cristo. Então hoje, quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus, nós passamos a segui-lo, nós agora temos esse alvo, nós temos essa meta. Nos tornamos novas criaturas e precisamos avançar. Então, a partir desse momento que uma pessoa se converte ao Senhor e o véu é retirado, as escamas espirituais ali são derrubadas, elas desaparecem, a pessoa enxerga o Evangelho, ela agora realmente é uma pessoa separada. Ela se torna uma pessoa santa na questão da posição. Antes ela estava no mundo, seguindo os prazeres da carne, fazendo a vontade da carne, e agora quando ela passa a ter essa nova visão, Deus agora coloca ela na igreja. Então, ela agora é uma pessoa separada. Nesse sentido, ela é uma pessoa santa. É por isso que o apóstolo Paulo sempre chamava os cristãos, comumente assim, de santos. Sim. É o que nós vamos ver agora. Então, essa santificação, no que se diz respeito a todos nós sermos santos, uma vez que nós fomos redimidos pelo sangue do Senhor Jesus, sim, é esse significado, santo de separado. Amém. E o apóstolo Paulo chamava comumente assim os cristãos de santos. Sim. Tem vários versículos aqui que nós vamos pegar, cada irmão pega um versículo. Quem pode pegar Atos 9, 13? Amém. Ricardo. Atos 20, 26. Quem pode pegar? 26, Givaldo. Romanos 8, 27. Amém. Silvanda. Romanos 12, 13. Amém. Amanda. Efésios 3, 8. Amém. Jason. Amém. Então não dá para pegar tudo de vez. Aí o irmão que pegou, ele vai ler em voz alta e nós vamos acompanhando. Quem pegou Atos 9, 13, pode ler, por favor. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Amém. Tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele está se referindo a todos os santos, né? Todos os cristãos. Atos 26, 10. Senhor Jesus, amém, amém. Aleluia. Descendo, porém, Paulo, inclinou-se sobre ele e, abençoando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. É Atos 26, 10 aí, né? Não, 20, é 20, é 26. Senhor Jesus, amém. Assim procedei em Jerusalém, havendo recebido autorização dos principais sacerdotes,
encerrei muitos dos santos nas prisões. Encerrei muitos dos santos na prisão. Senhor Então, Jesus. se referindo a todos os santos, a vários santos ali, né? Pessoas Sim. que foram redimidas pelo sangue de Jesus e eram cristãs, Paulo chamava de santos. Romanos 8, 27. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele interceda pelos santos. Amém. Interceder pelos santos, por todos os cristãos. Romanos 12, 13. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Compartilhar as necessidades dos santos, dos irmãos. Efésios 3, 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça, de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Amém. Amém. E aí, Ó Senhor, Paulo se alegrava. Paulo, né? Se alegrava. O menor, o mínimo, na versão que já são o mínimo de todos os santos. Veja como o apóstolo realmente era humilde, né? Tamanha grandeza de revelação que ele tinha recebido, um dos maiores assim da história, né? Mas ele se considerava o menor de todos os santos, até mesmo aqueles que ele instruía, que ele, né? Isso não é algo assim para se amostrar, não, esse é o sentimento de uma pessoa que sabe o peso da responsabilidade que tem sobre ela e de uma pessoa que tem muita iluminação de Deus sobre ela. Quanto mais uma pessoa está debaixo da luz de Deus, mais ela vai ver que não é nada, que é pecadora, e por isso ela se cobra tanto, né? E realmente busca o Senhor Jesus. Uma pessoa que tem pouca luz de Deus, ela vai se achar o tal, vai se achar o melhor de todos os santos, o maior de todos os santos. Eu sou isso, eu sou aquilo, e começa a se exaltar, eu sou melhor do que fulano, eu sei mais do que ciclano. Aí quando você vê uma pessoa nessa situação de autoexaltação, Pode esperar a queda. né, o orgulho precede a queda, né, e você percebe que a luz de Deus realmente, essa falta de humildade é uma denúncia de que está faltando a luz de Deus. Verdade. Porque quando a luz de Deus vem sobre nós temos esse sentimento de Paulo: eu sou o menor de todos os santos. Quem sou eu? Porque quanto mais luz, mais você vai ver claramente os seus defeitos. Verdade. Né? E até mesmo Deus escutando essa mensagem, poxa, como é que eu posso até pregar, né? Se eu estou tão necessitado dessa santidade em mim. E isso é um sentimento que eu acredito que percorre a todos nós, né? Porque de fato nós precisamos muito melhorar. Então esse primeiro aspecto é a salvação objetiva, de separação. Você estava no mundo e se converteu ao Senhor, você está agora na igreja, foi separado. E agora, por isso que eu puxei aquele hino, era um pouquinho agitado, nem era muito conveniente assim para o momento da ceia, mas a gente cantou lentamente, né? Diz: eu não posso mais parar, minha vida está no altar. Quero ser o vencedor, minha força é para o Senhor. Aí você lembra lá no Antigo Testamento que eles faziam sacrifícios, né? Pegavam um animal que estava lá no campo, separava e depois, quando via que não tinha mais nenhum defeito, colocava lá no altar. Nós sabemos que o tabernáculo tinha o átrio exterior, a área, o santo lugar, uma parte mais profunda. Fosse dividido em uma casa, vamos colocar a sala e sala, um quarto, e se fosse o santo lugar, né, o santíssimo lugar, que seria agora, é isso mesmo, né? O santíssimo lugar, átrio exterior, santo lugar e o santo dos santos, obrigado, e o santo dos santos. Então, o átrio exterior, a área, o santo lugar, mais ou menos ali a sala, os quartos, e o santo dos santos era o lugar mais profundo, seria realmente o interior da casa, né? Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, nós realmente damos graças ao Senhor por isso, né? Ó Senhor Jesus, porque esta salvação faz uma separação. Então, a pessoa pegava o boi, pegava o animal lá no campo, separava por alguns dias, né? O cordeiro tinha que ser vistoriado ali por 4 dias para ver se eles não tinham nenhum defeito, né? Mais ou menos. Pegava no 10º dia, está lá em Êxodo, e no 14º dia eles iriam sacrificar. Então, ficava vendo se não tinha nenhum defeito, depois eles eram sacrificados. E os outros animais em outros tipos de sacrifícios, né? Teria sempre que ser sem defeito, eles eram separados e colocados no altar.
e uma vez colocado no altar, não tinha mais volta. Uma vez colocado no altar, a vida daquele animal ia ser consumido, ia ser queimado, né, para a remissão dos pecados daquele povo, daquela população. Isso já se referia, simbolicamente, ao que iria acontecer lá na frente, né, que é quando Jesus viria como Cordeiro de Deus e seria morto por cada um de nós. Então, nós também, irmãos, estávamos lá no campo. O campo representa o mundo, né? Todos nós estávamos lá no mundo, na nossa vidinha, né? E o Senhor Jesus, Ele nos chamou para o altar. Amém. E nós agora saímos do campo, desse mundo, e estamos sobre o altar. Né? Nós estamos agora na igreja para que a nossa vida seja toda dada ao Senhor Jesus. Amém. Né? Para que o velho homem possa realmente ter morrido, ser consumido realmente por esse fogo santo do Senhor, que sobra cinzas, né? Representando a pureza. Então, é aí onde nós entramos nesse aspecto subjetivo da santificação, Amém. que é o mais comum e o mais popular. Quando a pessoa diz, você quer ser santa, é justamente isso. Você quer ser, né, sem defeito, né, perfeita, separado, é nesse aspecto que é a santificação subjetiva, que é quando acontece uma transformação no seu interior. Mas nós estamos estudando o livro de Efésios. Sim. Vamos dar uma olhada em Efésios 1, o versículo 1 e 2. Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Amém? Amém. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, é pela vontade de Deus. Não foi separado por nenhum homem, Paulo, né? Realmente foi Deus quem disse assim, esse aqui é o meu escolhido. Né? Foi Deus que pregou o evangelho para Paulo, porque Sim, ninguém ousava chegar perto de Paulo, porque o homem era bravo, não era? Ele prendia, encarcerava os cristãos, aquele era valente mesmo. Então, ele teve que ouvir a própria voz dos céus ali do Senhor Jesus. Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele caiu do cavalo, porque a luz era mais forte do que a luz do sol do meio-dia, ficou cego. Quando a gente olha de repente para uma luz dessa, a gente já fica meio turvo, né? Imagina uma luz mais forte do que o sol do meio-dia, que ninguém consegue encarar. Então, ficou ali, provavelmente uns 3 dias ali sem ver nada. E um irmão, Ananias, né? Jesus falou com ele, vá lá, impõe as mãos sobre ele e recupera a visão dele, diga que foi eu que enviei e vou mostrar a ele quanto importa sofrer pelo meu nome, que ele vai levar o meu evangelho perante os gentios e reis. E foi realmente o ministério dele nisso aí, foi levar o evangelho aos gentios e também pregou o evangelho para os reis, né? Amém. Ele falou tanto que teve um rei que disse, tá bom, vamos parar pela aí, senão você vai me converter, eu vou aceitar Jesus se você continuar a falar pela sabedoria de Paulo, né? Então, irmãos, o rei Agripa, isso mesmo. Então, graças ao Senhor, porque quando Deus escolhe, quando Deus separa, né, tem um chamado, a pessoa realmente vive esse chamado, ele gera muitos frutos para Deus e há muita edificação. Quando é simplesmente pelo homem, sem ser por aprovação de Deus, mas cedo ou mais tarde pode não dar fruto, pode cair, porque é pela força humana, né? Ó Senhor Jesus. E aqui diz, aos santos que vivem em Éfeso. Então, na cidade de Éfeso tinha, né, os irmãos. E esses irmãos são chamados de santos, porque eles são pessoas separadas. Então, irmãos, esse primeiro aspecto da santificação é o aspecto objetivo, que você muda de lugar, de posição. Antes você estava no mundo, hoje você está na igreja. Algumas pessoas que não entendem podem perguntar, eu não estou mais vivendo no mundo, não. Você está vivendo nesse mundo. Mas o que nós estamos dizendo, antes você estava no mundo, era vivendo, fazendo os prazeres da carne, seus pensamentos, sendo escravo de Satanás, indiretamente, porque ninguém acha que é escravo de Satanás, né? Mas indiretamente ele está sendo quando está fazendo as coisas do mundo, que não agrada a Deus, que é uma vida de pecado, né? Tudo que é pecado agrada ao inimigo e desagrada a Deus. Então, você está realmente, de certa maneira, ali, até mesmo servindo, né? O que a Bíblia diz,
em Efésios capítulo 2. Essa era a nossa situação. Efésios capítulo 2, o versículo 1. Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo. Então o mundo tem um curso que conduz as coisas. Sim. E aí agora vem, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então as pessoas estão achando, estou no curso desse mundo, todo mundo está indo, eu estou indo. Mas indiretamente tem alguém que está ditando esse curso, que está, né, dizendo como é esse curso. Quem é? Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também, nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, irmãos, hoje nós não devemos mais viver segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos. O Senhor já nos salvou, né? E hoje nós temos condições de rebater tudo isso aqui, né? Pela vida do Senhor Jesus, que está em nosso espírito. Se nós se fortalecermos, nós certamente iremos triunfar sobre a vontade da nossa carne, das inclinações do nosso pensamento, tudo isso que é da natureza humana e caída, né? Vamos ver agora com respeito à santificação subjetiva, que é esse ato de transformação, que realmente um mesclar aqui, né, de santificação posicional e objetiva. Porque vamos ver 1 Coríntios 1:2, que na verdade é uma só santificação, mas como o Givaldo desfrutou no compartilhado do hino, é um processo. Você foi separado e aí no seu dia a dia, no viver cristão, você vai alcançando essa santificação disposicional, né? 1 Coríntios 1:2. Nós vamos tentar interpretar aqui, colocando esses dois aspectos da santificação. 1 Coríntios 1:2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Então, primeiramente, aos santificados em Cristo Jesus. Aos separados em Cristo Jesus. A igreja que estava lá em Corinto, o apóstolo Paulo chamou aqueles irmãos de santos, santificados em Cristo Jesus, mas também diz, chamados para ser santos, com todos que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Se apegando a essa tradução aqui, de João Ferreira de Almeida, né, ele traz duas vezes aqui, aos santificados, ou seja, aos separados, mas também diz chamados para ser santos. Segundo o original grego, o irmão Antinis Lino, estudo Bíblia, ele diz que é também chamado santo, né? E João traduziu aqui, chamados para ser santos. Amém. Mas você pegando essa tradução aqui, você já é santo, já é separado, mas mesmo assim o Senhor chamou para que você tenha uma vida de progressão nessa santificação. Amém. Que é o desenvolvimento dessa santificação. Amém. Você já está separado, mas ainda nós temos as nossas vontades, nós temos, né, os nossos desejos, e tudo isso, se não for para agradar a Deus, a gente precisa negar, né? Aí onde vai ter esse viver de santificação. É aí onde eu e você, né, você e eu precisa realmente olhar para essas palavras aqui e dizer, Senhor, trabalha em mim, eu preciso praticar essa tua palavra, tomar essa palavra com seriedade, porque de fato ela é muito séria e a nossa entrada no reino vai depender disso. Então, agora nós vamos ler uma série de passagens sobre a santificação objetiva, já introduzindo na santificação subjetiva, que esse ato de transformação Vamos pegar o capítulo 6 de 1 Coríntios. Vamos ver agora algumas passagens. Eu não vou explicar muito aqui, mas nós vamos ler todas elas. 1 Coríntios 6, do versículo 9 ao 13. Cada irmão pode ler um versículo. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Sim.
Não, pera, né? Não se engane. Não pode se engane, nem idólatra, Idólatras, nem adúlteros, adulto, nem feminado, nem sodomita, nem os ladrões, nem os avarentos, Sim, nem os bêbados, sim, nem os maldizentes, sim. nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Até o 13. 11 a 9. Assim fostes alguns de vós, contudo, vós fostes lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Amém. Então aqui, irmãos, já está introduzindo esse processo de santificação. O versículo 11, né, diz que nós fomos lavados, fomos santificados, né? Então, uma vez que nós fomos separados, nós precisamos dar prosseguimento a essa santificação. Eu preciso identificar tudo isso aqui, né, e considerar para que nenhuma dessas coisas possam estar em minha vida, porque de acordo com esse versículo aqui, o apóstolo Paulo disse assim: alguns de vocês eram assim, no passado vocês eram assim, vocês não devem estar assim. Embora o apóstolo Paulo está aqui dando uma pincelada, essa igreja em Corinto era uma igreja assim, bastante problemática, né? Houve muitos erros, muitos defeitos nessa igreja, era muita carnalidade. E aqui o apóstolo Paulo faz questão de exemplificar, mostrando alguns exemplos do que não pode acontecer com os irmãos dentro da igreja de Deus, né? Pessoas aqui injustas não vão herdar o reino de Deus, pessoas imorais, idólatras, adúlteros, afeminados, homossexuais, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes. O irmão Ezra Marco, quando diz aqui, eu sempre lembro, né? São coisas aqui tão gravíssimas, mas aqui também tem os maldizentes, e muitas pessoas não dão a devida atenção. Maldizente é falar mal dos irmãos, né? Falar mal das pessoas. Às vezes a gente vigia tanto nas questões grandiosas, né? Olhe, pessoas imorais, idólatras, adúlteros, ladrões. Não pode, mas às vezes nós pegamos no menor, maldizente. Quando você senta para ficar falando mal dos irmãos, para falar mal das pessoas. Roubadores não herdarão o reino de Deus. Senhor Jesus. Amém. Então, esse processo de santificação, irmãos, da santificação subjetiva, ele vai muito em contraposição à imoralidade da carne, a pecados sexuais, né? O apóstolo Paulo sempre, quando fala em santificação subjetiva, ele traz essa realidade. O versículo 18 diz: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Vamos ver mais passagens semelhantes a essa? 1 Pedro 1. Eu só vou ler as passagens por causa do tempo. 1 Pedro 1, versículo 13. Tudo isso aqui agora são referentes à santificação subjetiva, né? Disposicional, diz respeito à nossa disposição, à nossa transformação interior. Até ontem nós discutamos sobre isso, né? A irmã até compartilhou o testemunho dela, mostrando essa experiência de vida, que quando você vem para o Senhor, você tem um jeito, né? E às vezes no decorrer da sua trajetória você vai sendo transformado. Se você antes era muito bruto, não podia ser contrariado, de repente a vida de Deus vai trabalhando em você, você consegue ter mais calma, mais domínio próprio, mais mansidão. Aí você fala: olha, rapaz, se fosse em outro tempo, alguém fizesse isso comigo, eu soltava os leões que estavam dentro de mim, né?
mas agora lendo a Bíblia, orando, estou buscando o Senhor, aos poucos eu estou sendo transformado. O que é isso? O processo de santificação está te alcançando. Antes, você gostava muito de xingar, de soltar o berrante aí, né, xingando. Sim. Mas você está agora numa partida de futebol, alguém deu uma quebrada em você injustamente, e você olha para trás, você se controla, você não xinga mais, né? Você, Deus abençoe, ó, está sendo transformado, a santificação está alcançando, né? Antes você tinha um jeito de fazer, você ia a lugares, você tinha pensamentos, olhares, você tinha várias coisas em sua vida, mas a santificação está alcançando. Sim, porque isso é a vida de Deus. Quando a vida de Deus vai entrando, Ele vai transformando. É como tem a água, e você coloca não tem aquela água quente, você pega um chazinho, né? Coloca lá dentro, aqueles elementos vão entrando na água e muda a cor, muda o sabor. A vida de Deus vai transformando, né? Então o que nós precisamos fazer é nos abrir para que essa vida de Deus possa permear todo o nosso ser e nos transformar, para que pecados de outrora não tenham mais vez em nossa vida, né? E pecados do presente também não tenham mais vez, sejam realmente eliminados por esse processo de santificação. 1 Pedro 1, o versículo 13 ao 25. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Cristo. Porque, como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância, sem entendimento, né? 15. Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também, em tudo que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Ainda do versículo 17 ao 25, cada irmão pode ler um versículo, 17. Ora, se invocais como Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sincero temor reverente durante a vossa jornada terrena. 18, né? Porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como a prata e o ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida, vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Amém. Por meio dele vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhes deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus, tendo purificado a alma pela obediência à verdade, e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Amém. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado Amém. a vocês. Amém. Efésios 5, versículo 3 agora. Vou ler só as passagens, irmãos, depois desfrutam. Efésios 5, o versículo 3 a 20. Do versículo 3 ao 20. Quem pegou pode ler, cada quem lê um versículo. 5, 3. Efésios. Entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Amém. Então isso aqui, irmãos, é do processo da santificação, que mesmo seja sendo santo, separado, que a santificação posicional, precisa acontecer essa santificação disposicional, subjetiva, interior,
e vai moldando o seu ser, né? Então, o Fernando já leu o 3, o 4. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Interessante esse versículo, né? O apóstolo Paulo diz, olha, não se deixe enganar com palavras vazias, sabe aqueles discursos, não, rapaz, isso aí é besteira, não tem nada não, né? Isso são palavras vazias, que dá um sentido de você pode tudo, você pode fazer tudo, sentido de que não haverá consequências para os seus atos. O apóstolo Paulo está advertindo, rapaz, não se deixe enganar com essas palavras vazias, né? Porque a conta vem. Verdade. E se nós nos deixarmos nos enganar por isso, nós vamos ser classificados, né, como filhos da desobediência. Porque nós estamos conhecendo a verdade, mas estamos sendo ludibriados, enganados, ou nós mesmos queremos nos deixar ser enganados, porque talvez enganemos o pecado, né? Isso é grave. Às vezes não são nem pessoas que vêm com palavras vazias. A nossa própria mente quer nos enganar, achando que são necessidades, ou são coisas que nós não conseguimos nos livrar, né? Verdade. Senhor Jesus. Amém. Portanto, não participem daquilo que eles fazem. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Amém. Vivam como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade. Amém. Tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Sempre a nossa vida tem que ser procurando saber, isso aqui agrada a Deus? Se agrada, eu posso. Se não agrada, eu não posso. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo o que se manifesta é luz. Do versículo 14 ao 20. Cada um pode ler um versículo. 14. Desperta, amém. Sim. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Amém. 15. 5:15. Sim, pode ler. Portanto, vede prudentemente como andais, não como mestres, e sim como sábios. Amém. Senhor Jesus. 16. Temido o tempo. Amém. Porque os dias são maus. Senhor Jesus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com o vinho, pois isso leva à devassidão, à dissolução na versão aí, né? Mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. 1 Tessalonicenses 4 agora. 1 Tessalonicenses 4. São passagens muito fortes que cada um individualmente nós devemos olhar para o nosso interior e pedir ao Senhor para que avancemos, para praticarmos a palavra dele, né? Pois elas são bastante sérias. 1 Tessalonicenses 4, o versículo 1. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exaltamos no Senhor Jesus que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. O versículo 3 ao 8, quem pegou pode ler, cada um versículo. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais de prostituição. E cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Vaso aqui é corpo, né? Deve ser o mesmo. 5, né? Não com desejo lascívio, como os gentios que não conhecem a Deus. 6. Nesta matéria ninguém ofenda nem defraude
Assim, irmão, porque o Senhor manda todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Amém. Portanto, quem rejeita estas coisas, lembra lá dos discursos vazios, quem rejeita estas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Realmente muito sério esses versículos, né? Vamos finalizar agora com Hebreus 12. O versículo 14 ao 17. E aí depois os irmãos podem desfrutar. Hebreus 12, 14 ao 17. Procurem viver em paz com todos e busquem, tá vendo? Você já é santo, já é separado, mas precisa buscar, né, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, irmãos, é a condição para nós reinarmos e vermos o Senhor. Senhor Jesus, cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitas sejam contaminadas. Tem que ter cuidado para que a raiz de amargura não fique brotando no seu coração e cause perturbação e você inflame os demais irmãos, né, com esses falares por causa de mágoas de amargura. Tem que ter cuidado com isso e tratar isso. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado. Foi rejeitado por quê? Porque não achou lugar de arrependimento. Embora com lágrimas ele tivesse buscado o quê? Buscado a bênção, né? Aqui é uma tradução. Não é que ele tenha buscado o arrependimento, mas ele mesmo tendo vendido ali a sua bênção pelo prato de lentilhas, não se arrependeu. Depois ele queria a bênção, embora tivesse buscado com lágrimas, ele não foi concedido, porque não foi achado lugar de arrependimento dele. Então, que o Senhor Jesus realmente possa nos impactar com a sua palavra e que no nosso dia a dia, aquilo que precisa ser transformado em nossa vida, nós possamos buscar ao Senhor Jesus, pedir a Ele força, né, para que nós possamos vencer tudo que nos impede de nós subirmos os degraus da santificação, né? Sim. Pois sem ela nós não veremos o Senhor e poderemos fazer um trabalho aqui em vão, né? Entre aspas, em vão, no sentido de não reinar, embora esteja garantida a vida eterna para todo aquele que crê. Jesus é o Senhor. Amém.